Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui lendo, e meditando aqui nessas palavras da palavra de Deus. Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, agora no capítulo 5, E vamos dar continuidade porque o Senhor Jesus foi o único que tomou o livro da mão direita de Deus e ele era o único digno de abrir esse livro. O restante, não houve ninguém mais digno do que ele. Até porque o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele aniquilou o pecado. Ele, então, conseguiu vencer aquele que nos afasta de Deus. Então, nós vamos dar continuidade a essa leitura e nós vamos mergulhar profundamente nessas palavras de hoje, tá bom? Se você tem gostado, dá o seu gosto, não esquece não. E partilhe o vídeo com mais pessoas. Senhor, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai nosso, dá-nos o Teu Espírito para que possamos compreender a Tua palavra. Manifesta o Teu poder em nós, meu Deus, e abre o nosso entendimento. Queremos agradá-lo, é isso que queremos. E peço que o Senhor venha conduzir esse estudo que estamos fazendo da Tua palavra. Abençoa essa pessoa, meu Pai, que tem se dedicado também a ler a Tua palavra. Eu nem precisaria pedir isso, mas peço, porque creio no poder da oração e que o Senhor responde ao nosso clamor. Amém. Eu vou começar a partir do versículo 7, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, esse louvor, ele abrange todo o universo, Todos os seres louvam ao Senhor que pôde tomar o livro da destra de Deus, E em nenhuma parte da Bíblia temos um louvor tão poderoso e abrangente ao Cordeiro de Deus, pois aqui acontece aquilo que Daniel havia visto em esboço. Eu vou ler aqui o versículo, está em Daniel 7, do 13 ao 14, que diz assim: em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens, de todas as línguas, o adoram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará e seu reino jamais será destruído. Que maravilha! Porque aqui nós vemos o cumprimento também do Velho e do Novo Testamento. Os dois se juntam, se mesclam nessa passagem, Aí você entende por que o Velho Testamento não é abolido. Pelo contrário, ele continua firme e forte. O Novo Testamento é como uma lâmpada que nos faz entender, compreender melhor o Velho Testamento. E no 8 ele diz: salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. No 9 eu já adianto: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Essa salva, que recebe as orações, quais são? No início da adoração do Cordeiro, estão, portanto, incluídas as orações de todos os santos, pois aqui começa o tempo em que as orações de todos os santos que oraram durante os séculos, desde que Jesus ensinou essa oração, são ouvidas. Quais orações? As orações pela vinda do seu reino, venha a nós o teu reino, e pela realização da sua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está em Mateus 6,10. Essa é a oração que foi feita bilhões de vezes e tem sua origem no Cordeiro, pois nele, por meio dele e para ele foram criadas todas as coisas. E que maravilha, Nós temos um propósito junto ao nosso Senhor. Então, salva de ouros, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Às vezes a pessoa, ela pensa que santos são aquelas estátuas, esquece isso. Santo são todos aqueles que são santificados.
No Pai Nosso também diz: santificado seja o teu nome. Então, quando nós honramos ao nosso Pai, ao nosso Deus e Senhor e Salvador da nossa alma, nós nos santificamos, nos separamos desse mundo, do lixo desse mundo. Então, somos santos. E ele fala, né, o louvor, vou ler o 9 de novo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Então, o sangue poderoso do Senhor Jesus, que nos libertou do pecado, que quebrou as algemas da escravidão e que nos tornou livre. Fomos comprados, agora somos de Deus. Ele nos comprou, mas é necessário que eu tome a decisão de me entregar também para Ele. Às vezes a pessoa pensa: fomos comprados, agora eu sou de Deus. Não, tudo exige primeiro uma renúncia, uma entrega. Não é automático. Você precisa tomar a decisão. Assim como, por exemplo, Deus não obrigou Adão a não comer daquele fruto e impediu que Adão comesse. Não, ele falou: olha, não coma. Mas a decisão de comer ou não comer vinha do próprio Adão. Então isso se chama livre-árbitro. Por isso que o livre-árbitro, o livre-arbítrio, né, ele é muito perigoso, porque ele pode nos fazer entender que estamos fazendo certo quando estamos fazendo o errado. Por isso, a necessidade de termos aqui na Terra, enquanto vivermos aqui neste mundo, nós possuirmos o Espírito Santo. Ele é a única chave, fonte, para nos manter firmes e fortes, para não nos deixarmos nos enganar pelo coração enganoso. E continuando no 10, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Nós vimos nas igrejas que esse é o desejo principal de Deus. Daí os anciãos, né? Daí os 24 tronos, né? Nós estaremos também nesses tronos, né? Fazemos parte da nova aliança. Então, reis e sacerdotes. Qual era a função do sacerdote naquele tempo no tabernáculo? Ele tinha a função do sacrifício diário, por ele, pelas pessoas, pela nação, cumprindo o que diz o primeiro mandamento e o segundo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, o sacerdote, ele está disposto a fazer esses sacrifícios. E reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares. Será que você, eu, nós, já fazemos parte desses milhões e milhões de milhares e de milhares? Eu quero, sinceramente, fazer parte desse time, desse grupo que está ali ao redor daquele trono, glorificando ao Cordeiro de Deus, aquele que é digno, né? No 12, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças, né? Então, as riquezas, o poder, que não se compara com nada desse mundo, né? As pessoas, elas pensam muito na riqueza, no dinheiro, mas dinheiro é papel, que o ser humano criou e disse: esse papel tem valor. Não, as riquezas são espirituais. A sabedoria não está contida em livros desse mundo, mas a sabedoria são os pensamentos de Deus. Ações de graças, honra, glória, né, e poder para todo sempre. Quer dizer, não é uma coisa passageira. Pode surgir, por exemplo, líderes mundiais que são pessoas más, mas o poder dela é temporário. E termina no 14, e os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. E vou voltar ali o comentário. E olhei, João teve uma visão maravilhosa ao contemplar o Cordeiro de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo glorificado de pé à direita de Deus, recebendo dele o livro. O Pai entregou ao Filho o destino do mundo e dos homens. A autoridade que Adão entregou ao diabo foi resgatada pelo nosso Senhor, e assim houve grande regozijo no céu. Diante disso, todos se prostraram perante o trono e adoraram o Cordeiro, e ao som de harpas entoaram-lhe um novo cântico.
Ali estava a Santíssima Trindade reunida. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Que cena gloriosa! Nesta visão, João também contemplou a igreja arrebatada, representada pelos 24 anciãos, e as orações dos santos mantidas dentro de salvas de ouro. Veja como as nossas orações estão bem guardadas diante de Deus. Agora nós, que temos esse privilégio de poder espreitar, através dos olhos do apóstolo João, tudo o que está acontecendo nos céus, Então, nós vemos o Cordeiro de Deus, nós vemos o trono, nós vemos o que está assentado no trono, nós vemos que ele tem olhos, quer dizer, não há lugar onde nós possamos nos esconder, porque ele fala sobre os 7 chifres, quer dizer, o poder, ele fala sobre os olhos do Cordeiro, ele fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, então o leão é o que reina. Ele também fala que ele é o Cordeiro, quer dizer, ao mesmo tempo que ele é o leão, também é o Cordeiro, porque ele se entregou por nós e essa parte já foi cumprida. Jesus, que morreu na cruz do Gólgota, ele inclinou sua cabeça e expirou. Não está escrito que ele expirou e inclinou a cabeça. Não mataram Jesus. Ele entregou a vida dele voluntariamente para nos libertar, O Filho de Deus que veio e tirou o motivo que levou à perda da herança eterna, o pecado. Então, nós vimos isso, nós vimos sobre o ancião consolando ao apóstolo João, que estava chorando copiosamente, porque ele não viu ninguém digno de abrir o livro, E quantas vezes nós também estamos abatidos e nós estamos chorando pelos nossos problemas. Qual a razão de nós chorarmos? Porque deixamos de olhar para o Senhor Jesus que venceu. Se nós continuarmos olhando para ele, também vamos vencer. Então, tudo isso nós temos visto, Os 7 selos, enfim. E aí eu queria ir lá para o livro de Isaías, no capítulo 11, porque ele fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Ele diz assim, no versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então, aqui ele está identificando o Senhor Jesus, que vem da linhagem de Davi, então ele tem herança no trono de Israel. Por isso que os judeus, eles aguardam um rei físico, um rei que eles possam ver e ter com ele. Eles ignoram completamente o Senhor Jesus, mas é porque eles não estudam a palavra de Deus. Se eles fossem ler toda a palavra de Deus, todo o Velho Testamento, ele aponta para Jesus. Aqueles judeus que fizeram um estudo mais aprofundado do Velho Testamento em busca do Messias, vai ver que toda a palavra de Deus aponta para Jesus. Toda ela. Tudo o que aconteceu ao Senhor Jesus está descrito no Novo Testamento e ele tem respaldo no Velho. Então, o Senhor Jesus vem da linhagem de Davi. No 2 ele diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, primeiro, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E vou ler o comentário, ele diz assim, repousará sobre ele o reino que seria estabelecido pelo Altíssimo, era totalmente espiritual, portanto, somente por meio do seu Espírito poderia ser implantado. Por isso o Senhor Jesus foi envolvido de forma plena pelo Espírito Santo desde o ventre de Maria e teve o seu ministério guiado por ele. Isso ensina que aquele que deseja alcançar esse reino também precisará ser envolvido plenamente pelo Espírito de Deus. Uma pessoa pode ter muitas virtudes humanas e boas intenções, mas as qualificações mais importantes vêm por meio do batismo com o Espírito Santo. Quem o possui está apto a vencer as investidas malignas, as dúvidas e os medos, porque está revestido de fé e do próprio Espírito de Deus. Então, aqueles que buscam, porque o Senhor Jesus ensinou isso, buscai,
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em que contexto o Senhor Jesus falou isso? No sentido de que os discípulos estavam preocupados com o que eles iriam comer, vestir, aonde eles iriam viver, né? Eram preocupações autênticas, mas o Senhor Jesus mostrou para eles que a primeira preocupação ou foco deles não deve ser nisto, mas deve ser no reino de Deus. Mas ele falou, buscai. E esse reino nós não encontramos, né? Não há uma morada física que nós vamos ter com ele pronto, agora estamos no reino. Não, o reino de Deus ele não tem uma visível aparência, então ele vai estar dentro de nós. Mas para que ele esteja dentro de mim, é preciso primeiro você obedecer a primeira ordem, buscai. Então primeiro nós buscamos, nós temos que ir fundo, nós temos que mergulhar na palavra de Deus. Então quando há essa busca, quando há essa entrega, você vai encontrar esse reino. E claro, aqueles que estão inseridos no reino de Deus, eles vão agir com justiça, né? Porque tudo que é pecado é injusto, mas a palavra, a obediência à palavra de Deus é justiça. E a promessa, as demais coisas serão acrescentadas. Então, aquilo que você precisa, as necessidades para você viver neste mundo, serão dadas a você, à medida que você se entrega de corpo e alma a esse reino. A parte B do versículo comentário diz: o Espírito do Senhor é sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Veja que não há ligação alguma com sentimentos como euforia, desânimo, ternura, ódio, pesar ou desprezo. Portanto, é um grave erro associar a tão valiosa fé com as emoções que vêm do coração. Os sentimentos remetem à fé emotiva e débil, que não sustenta a pessoa nas situações difíceis. Ao contrário, quando ela enfrenta um problema com esse tipo de fé, se sentirá desamparada, cheia de questionamentos e entregue à dor e ao desespero. Aqueles, porém, que se rendem ao Espírito de Deus, recebem dele a capacidade de dar frutos semelhantes aos seus. Então, primeiro, o Espírito do Senhor. Com ele vem a sabedoria, que não está nos livros desse mundo, nem nos estudos, científicos, mas uma sabedoria divina. Vem o entendimento, porque tem pessoas que, por exemplo, ao ler a Bíblia, elas não conseguem entender nada da palavra de Deus. Pode ser um cientista, inteligentíssimo, brilhante, porém a palavra de Deus está oculta para ele, mas o Espírito Santo, ele nos abre o entendimento, o espírito de conselho. Às vezes a pessoa busca conselho, por exemplo, em pessoas falhas, quando toda a palavra de Deus tem conselhos gloriosos para a nossa vida, Fortaleza, porque nos tornamos fortes, Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Quando? Quando tem o Espírito de Deus, do conhecimento, porque ele nos faz conhecer todas as coisas, ele nos faz conhecer o espírito das pessoas também, Quer dizer, a intenção do coração. E o temor, porque o temor nos faz entender que, apesar de não vermos a Deus, de não sentirmos a sua presença, mas ter a certeza de que ele está conosco. Por exemplo, agora mesmo eu estou aqui numa sala, e eu sei que não tem ninguém aqui, exceto eu e agora a gravação que eu estou fazendo. Mas eu tenho certeza e consciência de que o Espírito do meu Deus está aqui nesse momento. Então, eu sei que eu posso confiar nele, crer nele, e esse temor que eu tenho me faz me desviar do mau caminho, fugir da aparência do mal. Então, é esse temor que nós precisamos ter com relação a Deus e a tudo, para que possamos vencer todas as lutas. Que Deus continue abençoando, iluminando e protegendo você. Até o próximo capítulo de Apocalipse.